Olá, sejam bem-vindos ao canal Carla e Telma. Eu sou a Telma. Eu sou a Carla. E nós hoje vamos dar início a uma nova rúbrica em que basicamente nós vamos falar de coisas que nos irritam. Coisas que nós nos questionamos e que problematizamos e que pensamos eu tenho assim alguns problemas com esta coisa em específico e passamos a desenvolver, não é? Exato. E vamos começar, isto custou-nos a chegar aqui, não é? E, principalmente a mim, eu falo por mim, costumo bastante. E vamos então começar com uma princesa Da Disney. Nomeadamente a pequena sereia, a.k.a. Ariel, não é? Este foi um dos primeiros filmes que nós vimos da Disney e é um dos nossos preferidos. E nós gostávamos e gostamos do filme por várias razões. As memórias de infância. Exato, sim. E aquela magia associada ao filme de princesa. No entanto, nós sabemos que estes filmes têm coisas muito bonitas, mesmo para nos obrigar a ficar em frente ao ecrã, as cores, as músicas, o facto de nos levarem a sonhar um bocadinho. No entanto, nós temos que entender que existem aqui mensagens que nos estão a ser transmitidas, sobretudo em tenra idade, que... sobretudo para as meninas. Não é? Para os rapazes também. Para os rapazes também, mas sobretudo para as meninas. Mas que no futuro podem implicar, assim, comportamentos, atitudes, crenças que não são os melhores ou os mais adequados, não é? Muitos dos filmes da Disney foram feitos, não é? Realizados, escritos, numa outra época. No entanto, se pensarmos bem, não foi assim há tantos anos quanto isso. No caso da Pequena Sereia, foi um filme que saiu em 1989, portanto nós éramos muito novinhas na altura. Talvez também por esse motivo tenha sido um filme que nos marcou tanto, não é? Sim. A mãe, nem sequer se faz menção à mãe, não é? Sabemos que ela tem um pai, sabemos que a relação dela com o pai não é a mais próxima, sim, não é a mais presente, não é? O pai está lá presente, mas não está necessariamente envolvido na vida da filha, nos gostos da filha. Não podemos dizer que é um pai que não a acompanha, pelo menos nós julgamos que ela não se sente muito acompanhada. Tanto que formos a ver, durante o filme, o pai dela, das vezes que aparece, é principalmente para a repreender, mas enquanto ela anda por ali a explorar o mar, a fazer sabe-se lá Deus o quê. Em termos realistas, os pais são muito importantes para a vida de qualquer criança e adolescente. Nós notamos que há um padrão, não só com este filme, mas com outros filmes da Disney, cujo nome nós não mencionamos, mas que vocês certamente saberão, em que há a ausência de um ou dos dois progenitores. Porquê que gostam de contar as histórias desta forma? Porquê que esta princesa em específico não vem de um lar completo? É algo que realmente não sei dizer, mas a pessoa questiona-se. Porque é uma coisa que se repete muito ao longo dos filmes da Disney. Qual é o problema de haver uma mãe e um pai presentes? Há sempre uma das partes que não está e no filme nunca sabemos muito bem o que é que se passou. Nós sabemos que também estas histórias muitas vezes são feitas com o objetivo de mostrar a superação do personagem principal, das dificuldades, mas depois vai ficar tudo bem. No entanto, não partir de um ponto realista também acaba por ser problemático, a nosso ver. Pois é. E isto está presente em montes de filmes da Disney e não só. Supostamente a Ariel tem 15 anos e, como devem calcular, com 15 anos, à medida, nós nunca nos tínhamos apercebido disto, mas depois pensamos no filme, no desenrolar da história, no final e pensar, ela só tinha 15 anos. E outra coisa, ela tem 15 anos e a Ariel não estuda. Ela estuda aos machos. Ela estuda, tem um fascínio com o mundo exterior, aquele que ela conhece e quer conhecer mais e quer saber mais, etc. Que por um lado é ótimo. É bom, por outro lado tem a idade dela justifica a imaturidade emocional dela e especialmente pelo fato de aparentemente o pai não lhe dar um acompanhamento como ela se calhar precisa.
Esqueci-me o que é que Parece ia que dizer. saltamos aqui parece que entre esta idade, estes 15 anos em que é normal sermos mais imaturos, de haver esta ideia de fantasiarmos um bocado, parece que saltamos daqui diretamente para o outro passo que nós achamos que tem que vir já com alguma maturidade e que há outras coisas para se fazer antes. Especialmente se queremos que seja duradouro e que seja para sempre. Queremos fazer antes. Nós não vemos a Ariel a estudar, nós não vemos a Ariel a ser uma criança. Parece que ela é infantil, sim, é novinha, sim, mas que não é criança. Ela explora os mares, etc, mas já está com aquela ideia. Mas está com aquela ideia de que, não, lá fora, o que está lá fora é que é bom, porque Sim. eu estou farta disto, eu não quero mais isto. E o não querer mais isto depois intensifica-se quando ela conhece um homem. Ela não conhece o homem, ela Sim, vê o homem ela à vê distância. o homem à distância. Essa é outra problemática, precisamente, a questão do amor à primeira vista. De uma pessoa que nem sequer a viu, mas ela viu e gostou dele e de repente já está apaixonada e acabou e já está disposta a fazer o que for preciso e a ir até medidas extremas como modificações corporais, como é o Sim. caso, ela quer ter pernas e quer deixar de ter aquela parte de baixo de sereia, não é? E inclusivamente dar a sua voz em troca de uma oportunidade de 72 horas com este príncipe, para que ele repare nela. Ela tem 72 horas para que ele reprocique os sentimentos dela. E que repare nela, ela não tem voz, mas aqui parece, a meu ver, Não parece, é mesmo. O foco aqui não é tanto a personalidade, mas sim o exterior. Ele tem que reparar nela, e se ela não tem voz, é mulher, não precisa de falar. Mas é bonita, portanto tem ali o suficiente. O suficiente para ser esposa. Portanto, não é preciso ter voz, não é preciso ter um lugar. É mulher, não tem voz, tem o seu corpo físico e isso é o suficiente para chamar a atenção. Inclusivamente este filme é um filme que, sejamos realistas, tem algumas mensagens especificamente contra pessoas que não são magras. Pois é. Tem vários tipos de mensagens, umas subliminares, outras nem por isso. O facto da vilã da história ser uma senhora, neste caso ela é o quê? Nem sei se é uma sereia. Também acho que é uma sereia, sim. Pronto, sim. mas ela ter peso a mais, usar muita maquilhagem, Ter cabelo curto, ter etc, um etc. decote mais proeminente. Exato. É muito comum nós encontrarmos determinadas imagens associadas à princesa e outras imagens associadas à vilã. Normalmente é uma vilã, não é? À vilã da história. Veste roupas muito escuras, não é? Neste caso é uma sereia também que tem peso a mais, é má, é isto, é aquilo. Ela é tudo de negativo e a princesa é tudo positivo. Enfim. Quase que se anula aqui a possibilidade da princesa ter um lado negativo, né? E depois o que é que se está a transmitir? Que tem, mas que está glamorizado. O que é que se está a transmitir às crianças como se fosse errado ter um lado negativo que é próprio de um ser humano? Exato, mas a Ariel também tem, que era aquela coisa toda que nós estávamos a dizer, da imaturidade. Sim, sim. De, eu vou largar tudo para ficar com esta pessoa que nem sequer reparou em mim. No entanto, vejamos, este lado negativo da princesa é glamorizado, como se fosse, não, porque ela é muito inocente e é muito determinada. Sim. Uma coisa é ser determinada, outra coisa é ser obcecada, não é? O príncipe nem sequer reparou nela, nem sequer sabe que ela existe, e ela já, só de o ver uma vez, já fica com aquela coisa obcecada de não, tenho que, sei lá, tenho que... Como se olhasse para ele... fosse uma tábua de salvação. Certo, para ela, isso que eu não ia é? dizer. Fosse esta pessoa vai realizar o meu sonho, que é sair daqui e realizar todos os meus sonhos, todas as minhas fantasias, porque ela tem muitas fantasias com aquilo que ela acha que é a vida na Terra. Por isso é que guarda todos aqueles objetos que vai encontrando nos navios que estão naufragados, é assim que se diz. Pronto. E ela vê este príncipe como um salvador, como alguém que a vai tirar do fundo do mar, como se fosse errado estar... Uma concretização de todos os sonhos dela. Pois é.
Enfim. E agora, ainda em relação aqui à bruxa má, que eu agora que estavas a falar achei interessante. Estavas a falar aqui da parte do físico dela, mas acho que nós temos que fazer depois também esta ponte, porque há uma parte em que a bruxa má tenta também conquistar o príncipe, eles estão quase a casar. Ela automaticamente fica mais magra. Né? Mas não deixa de ter características que são comuns a todas as vilãs. Por exemplo, o olhar assim mais fechado, sim, o cabelo muito escuro, até a tez dela um bocadinho mais escura, não sei se repararam. E estas coisas que nós vamos encontrando em vários filmes depois fazem-nos pensar o que é que eles nos estão a tentar transmitir com estas mensagens, com estes que detalhes. muitas vezes são muito comuns em muitos filmes. Sim. Não só neste, mas em muitos outros. Enfim, esta necessidade também de se colocar uma mulher contra a outra, não é? De haver uma má da história, e a princesa, e a má da história, a vilã, a bruxa má, a sereia má, neste caso, sim, como quiserem chamar. Porque estão no fundo as duas, a bruxa má que é motivada à inveja, sim, porque tem inveja da pequena sereia e quer aquilo que ela tem ou aquilo que ela quer, ou sei lá exatamente sim, quais é que são as motivações dela. Esta necessidade de competir para ficar com o príncipe, etc., é uma coisa que nós também sentimos que é muito comum. É muito comum e é muito perpetuada neste tipo de filmes, de uma mulher estar contra a outra porque a outra é mais bonita, ou porque a outra é mais magra, ou porque a outra é mais isto, ou é mais aquilo, ou está apaixonada, etc. Nós sentimos que há uma caracterização muito unilateral e muito injusta para se fazer, mesmo da vilã da história, porque aliás, ninguém é 100% bom, nem 100% mau. Todos nós temos os dois lados e aquele que se manifesta mais é aquele que nós alimentamos mais, também dependendo das circunstâncias de vida, das nossas experiências de vida, da nossa família de origem, das nossas escolhas pessoais e da circunstância do sítio onde estamos, com quem estamos, porque estamos, sim, etc., do contexto, no fundo. E estar a pintar as coisas como esta é boa, esta é má, e esta tem estas características, esta tem outras características, acaba por ser uma pintura um bocadinho que nós sentimos que é contraprodutiva, porque acaba por pintar toda a gente com um pincel específico, sim, e acaba por se atribuir a ser boa, a ser bondosa, a ser generosa, a ser atenciosa a determinadas características que nós já sabemos que caem dentro de um padrão específico, e mais não digo, e outras de que é tudo de negativo e de mau, que estão atribuídas a outras determinadas características que, pronto, enfim, é muito injusto, e que as crianças, inclusivamente, veem estes filmes e veem-nos como histórias de encantar. Sim. As crianças normalmente não questionam estas coisas porque pensam que estão simplesmente a contar uma história e é verdade e ponto final. E que tipo de lições é que estas crianças acabam por trazer depois para o mundo real? São sementes que depois estão a ser aqui... mensagens, exato, subliminares, que estão a manipular de alguma forma a cabeça das crianças para pensarem de determinada forma. E depois às vezes os pais questionam-se: mas eu nunca ensinei o meu filho ou a minha filha a ser contra isto ou ser contra aquilo, ou a não gostar desta ou daquela característica dele próprio ou dela própria. De onde é que isto veio? Não dizemos que a culpa seja só dos filmes da Disney, mas não vamos dizer que também não tem influência, não é? Porque tem. Não, os exemplos, no fundo, se formos ver, como é este caso, não é dos melhores. Sobretudo quando a tua imagem não é nem de longe nem de perto parecida à princesa da Disney que está a ser retratada. Exato, e pode ser mais parecida à da bruxa má. Ora, aí está. Ou da madrasta. O que é que isso diz, de mim? Se calhar eu também sou má. Se calhar eu tenho que, como eu não sou má, tenho que emagrecer, tenho que isto, enfim. Nós sentimos que pode ser muito problemático. É claro que a culpa não é exclusivamente dos filmes da Disney e nós não somos contra os filmes da Disney. No entanto, também temos que ter um pouco de sentido crítico, porque nós muitas vezes estamos a consumir estes filmes de uma forma isenta e estamos a implementar ali determinadas ideias, e depois estas coisas vão crescendo dentro de nós e nós nem sequer nos apercebemos. Estão sendo ali implementadas determinadas convicções e determinadas crenças e determinadas associações, muitas vezes erradas e injustas,
que acabam por crescer e nós de repente estamos cheios de preconceitos e não sabemos bem porquê. Então, basicamente, passamos de uma princesa que está muito apaixonada por uma pessoa que nem sequer nunca a viu na vida e que não sabe que ela existe, mas está muito, muito, muito apaixonada e é capaz de ir aos limites do impossível, que é para concretizar o sonho dela, que é que o príncipe se apaixone por ela, portanto que ele repare nela e se apaixone por ela como ela está apaixonada. E para isto ela faz tudo, incluindo quase vender a alma. Pois é, ao diabo. Ao diabo, neste caso à bruxa, que é a personificação neste filme dessa parte, não é? E está disposta a entregar a voz dela e a assinar um contrato sem ler. How smart is that? É o que dá, não vão à escola, não é? A princesa não foi à escola, não. Esta princesa falta-lhe, a meu ver, assim, não é uma moça que tenha muito amor próprio. Claro que não, custa o que custar, ela tem que ter uma coisa, ou neste caso tem que ter um príncipe, não é? E não importa o que é que ela vai fazer. Isto Exato, pode não implicar... importa o quanto ela tem que se aniquilar, não importa ela assinar um contrato sem ler, desde que, porque todos os meios justificam o fim. Que é ter um príncipe, que é conquistar um homem, que é ter um marido, que é ter um namorado, que é ter alguém ao lado dela que vá transmitir de alguma forma alguma segurança. Não é? Exato. Muitas que vezes vai concretizar todos os sonhos dela. Porque ela acha que vive de tal forma ali no fundo do mar, que ela é tão triste, é tão escura, está ali tão amargurada. Sim, que o que está lá fora, o príncipe neste caso, é a única forma que ela tem de ser feliz. E o que é que estamos a transmitir ou o que é que estes filmes nos transmitem a nós, meninas, mulheres, quando passam esta mensagem? De que só conseguimos ser felizes, nem sequer é cereja no topo do bolo, é o bolo inteiro. Só vamos conseguir ser felizes se tivermos alguém ao nosso lado que nos vai transmitir segurança e que nos vai permitir viver todos os nossos sonhos. Esta ideia de que a mulher precisa de uma figura masculina que nem é o pai, de uma figura masculina para ser feliz, para ter segurança, para ter conforto, mesmo que isso implique, por exemplo, não ter voz, mesmo que isso implique ela não ter um lugar, mesmo que isso implique ela não ter personalidade, de se anular. Mesmo que isso implique ela abandonar tudo aquilo que conhece e ir atrás dele. E isto sem ele saber que ela existe. Portanto, até normaliza um pouco aquela questão de estou obcecada com esta pessoa e a pessoa vai ser minha e tal, enfim, todo este exemplo é uma personificação de características da personalidade que não são as melhores e nem as mais saudáveis e nem as mais funcionais. Não é? Agora, ver este filme com 4, 5, 6 anos, 7, em que estamos a moldar a nossa personalidade, não é? Porque começa muito cedo. Depois muitas vezes os pais não esclarecem porque os próprios pais também não sabem nem nunca se questionaram o que é que levamos para o futuro? Aquela ideia de que não podemos, nós mulheres, não podemos ficar sozinhas, não vamos vingar se estivermos sozinhas, sem um marido, sem um namorado, porque é ele que vai organizar a nossa vida, é ele que vai conquistar, que nos vai dar aquele conforto que precisamos para vivermos num lar feliz, com tudo, porque é o homem que sai à rua e conquista e faz, e a mulher não, a mulher fica à espera. O homem vem salvar, porque ela é uma donzela em perigo, e ele tem que a salvar e tem que a salvar da bruxa e tem que matar a bruxa e tem que... Enfim. Outra coisa, que a princesa, ou neste caso a mulher, a menina, tem que ser vulnerável. Não há tem nada que ser salva. Não há nada de errado em ser-se vulnerável, atenção, porque esse é um lado que faz parte de nós enquanto seres humanos. Mas, como se fosse errado, a mulher ser independente, ter força para lutar sozinha e para se defender sozinha. Não, as mulheres não se defendem sozinhas, precisam de um homem, de uma figura, para... que as salve, porque elas não têm capacidade de salvar sozinhas, basicamente. Elas metem-se nestas coisas por amor e depois precisam de um homem que venha salvar com amor verdadeiro. Desculpa, elas é que se metem na merda e depois... Ela é que assina um contrato sem ler, certo? Outra, quem é que assina? Aquilo podia ser um crédito. Pois é. E estava até agora a pagar. Pois é.
Olha! Ui! Ui, ui. My God! Enfim, saltamos então para o final do filme, em que termina, não é? Este filme termina com o casamento. Uhum. O casamento é a cena final e viveram felizes para sempre. Só uma ressalva. Neste filme, a Ariel tem 15 anos. A Ariel vai se casar com 15 anos. Continua. Com o consentimento do pai, que depois até lhe dá pernas e diz: sim, sim, vai lá a tua vida. Não é? O filme termina com o casamento. Porquê é que termina com o casamento? Ah, já sei, peço desculpa. Porque o casamento é a meta final da vida da mulher, certo? Então, Porquê que tantas mulheres têm como sonho de vida casar? Pois é. Mais do que os homens até, muitos homens nem querem, muitas mulheres querem, sempre tem que obrigar os homens, não é? É claro que nós estamos a generalizar um pouco, mas certamente vocês conhecem exemplos, como nós conhecemos, de que não, a mulher quer casar, como se, pronto, o casamento fosse o objetivo de vida da mulher. E depois, a partir do casamento, viveram felizes para sempre. How realistic is that? Não é? Pois não. Não é? Porque o casamento pode ser um momento feliz, sim, mas nem todos os casamentos acabam assim, com felicidade. Há outros que acabam, cada um vai para o seu lado e as pessoas recomeçam. Sim, porque é possível recomeçar, independentemente de ser recomeçar de um casamento que foi destrutivo ou whatever, é possível recomeçar, seja qual não interessa qual é a situação. Não é? Esta ideia de que nos estão a incutir de que a felicidade é para sempre, não é, não é? Porque há dias mais ou menos, há dias bons, há dias muito maus e olhamos para isto e achamos que estes dias muito maus não fazem sentido e que não deviam existir. Mas devem, porque é isto que nos fazem continuar, que nos moldam enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que têm que ultrapassar situações. Isto, sim, são verdadeiras histórias de superação, não são estas histórias de fantasia da caca, não é? Que nos dão assim cenários praticamente impossíveis e depois que têm sempre magia misturada, não é? Porque há coisas que nós não sabemos explicar, então nós vamos meter aqui e já está, e coisa, e pronto, já casaram e está tudo pronto, valeu tudo a pena. Não. E outra coisa que é, o casamento é o ponto final do felizes para sempre, não é? Portanto, os casamentos não podem falhar. Nada pode falhar. Para a sempre. felicidade que é para sempre não pode falhar. Portanto, tu se te casaste, menina, viste estes filmes, se te casaste, se estás a pensar, né, em exigir mais. Ui! Tu é que te apaixonaste e não o conhecias, mas ele pronto, tem boa aspecto. Portanto, continua aqui a mostrar que és feliz para sempre. Não há casamentos infelizes. Enfim, acho até a questão do final feliz, como se ali acabou. Não há mais. Há o casamento acabou. E aqui a tua vida estagna. Não vai acontecer mais nada daqui para a frente. Pronto. Exato. A partir daqui já temos o final perfeito. Pronto. Podem vir umas criancitas aí, 1, 2, 3, 4, 5, mas não há mais nada. Maravilhoso. E a partir daqui pronto, já não há história. A pessoa não evolui, não muda. Este é o vídeo de hoje. Nós deixamos aqui estes pensamentos simplesmente como reflexões para fazermos todos. E para nos questionarmos um pouco também sobre o tipo de coisas que andamos a consumir e que as crianças junto de nós também andam a consumir. E até que ponto é que isso é algo do positivo. Não se esqueçam então de visitar o nosso Facebook, Instagram, subscrever a nossa newsletter semanal em lagartinha.com, visitar também a nossa loja online, comprar 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 artigos da nossa loja para ajudar os nossos projetos, não só o Carla e Telma, como também o nosso outro projeto, o Love Carapinha, que vocês podem subscrever esse canal indo aqui ou então no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Até ao próximo vídeo e comentem, digam-nos aqui o que acharam. Se vos estragámos o filme. Ou a fantasia de um final feliz para todo o sempre com um casamento. To each their own. Just saying. É melhor ser realista do que estar a ver estas histórias como exemplos. Os verdadeiros exemplos de superação são aqueles que são reais em vez daquelas histórias de fantasia. Às vezes é só olhar para o lado que temos exemplos mais do que suficientes de histórias bonitas. Vá, chega. Tchau. Beijinhos. Até o próximo vídeo.